Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um episódio do Voz Espiritualista Podcast e hoje o nosso tema é saúde integrada, corpo, mente e espírito. Muito bem, você já parou para pensar nesse assunto? Como a nossa saúde física, mental e espiritual se entrelaçam? Como essas saúdes influenciam na nossa vida prática? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que o Voz Espiritualista Podcast sai toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tanto lá no nosso canal Voz Espiritualista do YouTube, quanto pelo Spotify, Anchor, Google Podcasts ou Amazon Music. Qualquer desses aplicativos que você usar, basta digitar Voz Espiritualista que você pode nos acompanhar por lá, beleza? Muito bem, esse é um tema que há muitos anos mexe comigo e para que eu possa chegar ao cerne dessa reflexão, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha jornada e como esse tema tem cruzado os meus caminhos. Bom, eu me envolvi com a espiritualidade quando eu tinha 16 anos. Já se foram 21 anos desde então. E conforme eu fui estudando sobre espiritualidade, um mundo novo foi se abrindo para mim, né? Isso foi enriquecendo o meu espírito, me trazendo muitas informações e um novo olhar sobre a vida que até então eu não tinha. Então, quando eu chego à faculdade de psicologia, eu já tinha essa espiritualidade inerente. E ali eu descobri uma coisa muito simples. A psicologia não tem alma. Como assim, Léo? É porque a palavra psique, de onde vem a psico, ela significa alma. E a psicologia não tem alma. A psicologia não entra nesse campo. A psicologia não trata do espírito, não trata do espiritual, a não ser se você entender espiritual como valores. Inclusive, esse é um tema muito explorado ultimamente na academia, né? Mas quando os acadêmicos falam de espiritualidade, eles não estão falando de mundo espiritual, karma, reencarnação, espíritos. Eles estão falando de valores, né? Valores que nos ligam a essa dimensão do transcendente. Então ali foi um primeiro choque, né? Eu imaginei que a gente ia entrar nos estudos do William James, que foi um dos pais da psicologia, que estudou muita coisa sobre mediunidade, sobre espiritualidade, mas não, a gente passa por cima de tudo isso fingindo que não existe. E os professores mais céticos simplesmente dizem que não tem evidência de nada disso e bola para frente. Bom, quando eu cheguei no estágio de psicologia, ali eu tive um primeiro conflito. A gente tinha que preencher uma ficha chamada anamnese. Essa ficha é uma ficha em que você colhe ali diversas informações sobre o paciente. E uma dessas informações é a religiosidade desse paciente. Ele é uma pessoa religiosa ou não? Se ele for, que segmento ele segue? Só que tinha um detalhe, a gente não podia usar essa informação praticamente para nada. Havia um certo tabu em se trabalhar assuntos religiosos, um medo de que isso virasse disputa, doutrinação ou qualquer coisa assim. Então todos os professores eram unânimes, olha, não entra em assunto religioso. Né? Se seu paciente começar a falar nesse assunto, procura alguma raiz psicológica, mas não entra nesse campo porque isso aí é um campo muito problemático. Então, tinha essa informação, a gente tinha que perguntar, a gente tinha que anotar, mas a gente não podia usar praticamente para nada. Bom, talvez hoje as coisas estejam um pouco diferentes, mas sei lá, quase 10 anos atrás, quando eu estava fazendo estágio, era bem diferente a coisa. Bom, beleza. Então, passada essa primeira fase, veio uma segunda fase de surpresa. Nesse meio tempo, eu já estava desenvolvendo a minha mediunidade num terreiro de Umbanda e ali no terreiro eu observava uma coisa que me impressionava muito. Eu via as pessoas chegando muito mal e melhorando muito rapidamente. No espaço de 2, 3 giras, a pessoa parecia outra. Então aquilo, do ponto de vista psicológico, me impressionava demais. E eu me perguntava, o que será que acontece aqui? Por que eu vejo essas pessoas chegando tão mal e se recuperando tão rapidamente? Porque eu não conhecia, como não conheço até hoje, nenhuma outra técnica psicológica que pudesse em tão pouco tempo produzir um resultado tão grande.
Então, no mínimo, alguma coisa ali havia do ponto de vista psicológico. E isso era uma coisa que muito me interessava. Então, chegando no finalzinho do curso, na hora de fazer o TCC, eu disse, bom, eu quero estudar isso. Eu quero estudar como a religião, qualquer que seja ela, contribui positivamente para a melhoria da saúde do indivíduo. E não apenas do ponto de vista mental, mas também físico. Então isso me intrigava a partir da minha experiência no terreiro. E aí foi mais uma batalha. Por quê? Porque a professora que me orientava não queria que eu falasse de religião. Tinha esse distanciamento da psicologia com a religião. Não, fala sobre espiritualidade. Eu não quero falar de espiritualidade, eu quero falar de religião. Porque eu vou fazer um trabalho a partir de uma experiência empírica que eu tenho no terreiro de Umbanda onde eu trabalho. Eu vejo as pessoas melhores muito rapidamente. Eu quero estudar isso. Como que a religião ajuda isso? Não, mas fala sobre espiritualidade. Espiritualidade é melhor aceita academicamente. A religião, repito, talvez hoje as coisas estejam um pouquinho diferentes, mas 8, quase 9 anos atrás, quando eu fiz o meu TCC, era bem diferente a coisa, né? Bom, então havia esse atrito, essa celeuma a ser resolvida. Bom, e aí no fim das contas eu consegui fazer o meu trabalho sobre religiosidade, mas tive que inserir um capítulo sobre espiritualidade. Então ficou até legal depois no fritar dos ovos, mas isso eu estou contando para vocês para mostrar o obstáculo, né, o desafio que é tentar entrar nesses assuntos, né, dentro de certos campos. Beleza. Quando eu me formei e comecei então a trabalhar, eu percebi na prática como a religiosidade é importante para uma parcela significativa da população. Então, da mesma forma que essas pessoas queriam conversar sobre seus relacionamentos, queriam conversar sobre seus empregos, e estou listando aqui assuntos que são muito recorrentes no universo da terapia, família, emprego, elas também queriam falar sobre a sua religiosidade. Mas elas queriam falar com alguém que não parecesse estar julgando, ou que não parecesse estar simplesmente negando aquilo que está sendo dito. E isso é uma fala muito recorrente nos pacientes que me procuram. E eles dizem, nossa, eu já fiz terapia, mas meu antigo psicólogo, minha antiga psicóloga falava que as experiências que eu tinha era tudo coisa da minha cabeça. Mandava eu procurar um psiquiatra. Ou seja, nós temos um grande contingente de pessoas que têm experiências religiosas legítimas, mas que, por falta de treinamento, creio eu, muitos desses psicólogos não sabem o que fazer com isso. E aí começa a pensar e a propor soluções que para aquela pessoa chegam a ser ofensivas. Então isso acontecia muito, não é? E é de fato um problema. Repito, eu sei que as coisas hoje estão mudando, né? Já tem muitas pesquisas. A gente tem alguns núcleos bem interessantes, como por exemplo o NUPS, lá de Juiz de Fora, né, que está fazendo um trabalho bem bacana. Mas, repito, né, alguns anos atrás a coisa era um pouco mais reticente. De qualquer forma, eu não tenho a menor dúvida, seja como um espiritualista, como um médium, como um trabalhador da espiritualidade, que cuidar da nossa vida espiritual é essencial para a nossa saúde. Essencial. O que não quer dizer que todas as pessoas, para que possam ter saúde espiritual, precisem ir para o mesmo segmento. Com absoluta certeza não. Aliás, uma coisa que eu sempre digo nas minhas reflexões é que todas as religiões têm as mesmas ferramentas para ajudar o ser humano. Então não existe essa noção de que, eu sempre falo isso, né? As pessoas dizem assim, você está com um probleminha espiritual, você vai no espiritismo. Se não resolver, você vai na Umbanda. Se não resolver, você vai no Candomblé. Aí se não resolver, você vai na Quimbanda. Aí se não resolver, aí Deus te ajude. Então, as pessoas colocam uma hierarquia religiosa, né? Como se o espiritismo fosse assim bem basiquinho, e lá o Candomblé já bem alto, né? E outras doutrinas aí é que resolveriam a parada mesmo. Isso é bobagem. Todas as religiões têm as mesmas ferramentas para ajudar o ser humano. Portanto, a pessoa pode se cuidar espiritualmente
numa igreja evangélica, na igreja católica, no templo budista, mas é essencial que ela tenha alguma fé, qualquer que seja, e que ela procure exercer essa espiritualidade, seja através de religiões institucionalizadas ou não. Por quê? Vamos partir do princípio que nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, então após a morte não é o fim. Eu posso até não saber exatamente o que vem depois, mas o contato que a gente tem com a espiritualidade nos garante a sobrevivência da alma. Então, se a alma sobrevive, não é bom que eu cuide dela, que eu alimente com coisas boas? E eu vou buscar isso dentro do segmento da doutrina, da vertente que mais alto falar ao meu coração. Repito, qualquer que seja. Por isso, eu coloco que há um tripé em relação à saúde. Esse tripé é: cuide da saúde do espírito, cuide da saúde da mente, cuide da saúde do corpo. Se você fizer essas três coisas, muito provavelmente você vai conseguir não apenas viver saudável, mas viver feliz. Até porque já tem muitos anos que a definição de saúde não é simplesmente ausência de doença. É bem-estar. Não basta você não estar doente, você tem que se sentir bem. E sentir bem com o seu corpo, com sua mente, com a sociedade que você vive. É o bem-estar psíquico, sócio e espiritual também, qualquer que seja a linha que você siga. Então, esse é o primeiro tripé que eu gostaria de mencionar. Léo, mas como que eu posso cuidar da minha saúde espiritual? Bom, vamos começar pelos caminhos tradicionais, né? Você pode frequentar uma igreja, você pode frequentar um centro espírita, você vai buscar uma religião e pelo menos de vez em quando você vai frequentar. Vai escutar palestras, vai escutar coisas boas, coisas que enriqueçam o seu espírito. Você pode cuidar da saúde espiritual lendo livros que tratem do assunto. Você pode cuidar da saúde espiritual se sujeitando a práticas espirituais como o reiki, o passe ou qualquer outra atividade religiosa. Desenvolver a sua mediunidade se você for médium. Então, ou seja, o indivíduo precisa ter uma postura ativa dentro do segmento espiritual que ele escolheu. E veja, mas dá para fazer isso sem estar ligado à religião? Nenhuma dá. A pessoa pode pegar e falar assim: nossa, eu encontro Deus, ou eu me sinto conectado com a espiritualidade quando eu estou no campo, sentado debaixo de uma árvore, quando eu sinto o cheiro da terra, quando eu vejo os passarinhos cantando, quando eu vejo o brilho das estrelas no céu no campo. Maravilhoso, então se proporcione isso. Vá mais vezes para o campo. Vá mais vezes entrar em contato com a terra. Vá observar a natureza. Não importa se é uma instituição religiosa ou se você construiu a sua própria noção de religiosidade. Viva a sua espiritualidade, mas precisa viver. Não basta dizer que acredita. O mundo está cheio de pessoas que dizem: não, eu acredito em Deus, meu, nossa senhora, eu acredito até demais. Mas e aí, como é que você vive? Então não basta acreditar, precisa viver segundo os valores que se escolheu viver. Então, esse é o primeiro tripé, né? O primeiro pé do nosso tripé. Bom, o segundo pé do tripé é a nossa mente. Eu costumo brincar dizendo assim: às vezes as pessoas me procuram e elas falam assim durante as terapias: nossa, Léo, porque a minha mente, sabe? Como se a mente fosse uma outra coisa que não fosse ela mesma. Como se morasse alguém dentro da cabeça dela. Como se ela não tivesse controle do que acontece. Eu digo: não, peraí. Não existe a sua mente. Existe você. Não está separado. Não é uma outra coisa além de você. É você. Então, se você tem uma mente que não para de produzir pensamentos, que fica ali o tempo todo tocando música, conversando, gritando, fazendo qualquer coisa, é porque você tem uma mente indisciplinada. E não porque tem uma outra entidade morando na sua cabeça, alheia à sua vontade. Como se fosse ali um gêmeo siamês, uma cabeça conversa independente da outra. Não, não é isso não. Então, o problema
é que a gente vive numa sociedade que não dá valor para a mente. As pessoas pagam R$ 500 para ir num psiquiatra em busca de um remédio. Mas elas não têm coragem de pagar metade disso para fazer uma terapia. Aí é caro demais. Terapia? Eu não preciso disso não. Para quê? Eu não sou doido? Quantas vezes já escutei isso? Terapia? A terapia está lá, uma roupa para você lavar, um mato para você capinar. Tem muita gente que pensa isso. E, aliás, as pessoas que pensam isso são as que mais precisam da terapia. As que mais se beneficiariam, porque tem muita coisa que precisa ser trabalhada ali dentro. Mas elas ignoram isso. São resistentes, não aceitam de jeito nenhum. E por isso se beneficiariam tanto, né? Se um dia buscassem. Léo, mas é só a terapia? Não. Tem muita coisa. Meditação. Todo mundo pode fazer meditação. Eu sempre recomendo, vá no YouTube e digite lá, meditação em 1 minuto. É um videozinho simples, ensina uma técnica absurdamente simples de meditação e funciona maravilhosamente bem. Faz bem, é simples e funciona. Tá, e que mais? Bom, eu acho importante que também nós tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve. Ainda mais hoje na sociedade digital que a gente vive, que o celular não sai da mão. Que tipo de conteúdo você anda assistindo? Que tipo de coisa você ouve? Certo? Às vezes, para dar um exemplo, eu fico vendo aqueles programas políticos e a pessoa fica ano após ano naquela briga. Imagina o ambiente mental daquela pessoa. Já não pode ouvir uma pessoa discordar dela que já acha que é um inimigo, não é? Aqueles programas de tragédia na televisão. Olha lá, a polícia está cercando, ó, tiroteio. Daqui a pouco tá lá. Se você aproximar mais um pouquinho da televisão, você chega a sentir o cheiro da pólvora, né? Então, assim, que tipo de coisa você se alimenta mentalmente? Que tipo de conteúdo você consome? Isso diz muito sobre a sua saúde mental. Precisa ter cuidado. Aliás, uma das coisas que eu recomendo quando a pessoa quer ter uma mente mais sadia, né? Enfim, é que ela procure justamente cercar-se de coisas positivas. Em vez de você ficar assistindo jornal que vai fazer você perder a esperança, em vez de você ficar assistindo programa violento, qualquer coisa assim, troque isso por coisas construtivas. Vai ler um livro sobre espiritualidade ou sobre um outro assunto que você goste, vai estudar. Também é uma forma de cuidar da nossa mente. O ser humano não foi feito para ficar parado. Eu sempre digo, olha para as crianças. As crianças são curiosas, só que elas vão perdendo essa curiosidade ao longo do tempo. Mas quem consegue manter isso, olha, a gente vive num mundo muito complexo. Então você cuida da sua mente quando você estuda, quando você quer aprender, quando você se dispõe a fazer coisas novas. Tudo isso é cuidar da nossa mente. Assim como também tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Que tipo de amizade você tem? Que tipo de relacionamento afetivo você vive? E no seu trabalho, como é a relação com aquelas pessoas? São relações positivas que te engrandecem? Ou são relações que te deprimem? Quantas pessoas, por exemplo, não me pagam na terapia só para ficar falando do próprio serviço? Não é? Precisa trabalhar, não precisa? Então, tem que lidar com isso. E a saúde mental da pessoa vai se deteriorando. Porque ninguém gosta de viver num ambiente opressor, um chefe gritando, te apontando o dedo, te humilhando. E isso não acontece o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aliás, uma coisa que eu ainda não falei aqui, mas que é um princípio de suma importância é: a saúde é responsabilidade nossa. Nós é que temos que cuidar da nossa saúde, seja ela física, mental ou espiritual. A responsabilidade é nossa, a vida é nossa. Então temos que cuidar, né? Enfim, então são todos esses fatores. Claro que eu estou só pincelando aqui por cima, mas acho que isso já oferece bons pontos de reflexão sobre a importância da saúde mental. E por fim, a saúde mais óbvia, a saúde que a gente já aprendeu a cuidar, que é a saúde do corpo, né? Pelo menos assim, em grande parte, né? Que as pessoas hoje gostam de ir no médico, né? Não tem aquele receio que se tinha antigamente. Muitas pessoas vão, se consultam, tomam os medicamentos que o médico prescreve, né? Fazem check-ups, né? Vão regularmente ao dentista, cuidam do corpo, né? Até porque a gente vive numa sociedade da vaidade, né? Então você precisa estar bem,
Então, se você quer ficar bem, no mínimo você tem que cuidar, né? Pelo menos da casca, no mínimo. Mas é importante. Bom, mas é só isso? Quer cuidar da saúde do corpo? Não. Você cuida da saúde do corpo fazendo um esporte. Às vezes, quando eu converso sobre isso, nos atendimentos, as pessoas falam, mas eu não sou uma pessoa que gosta de fazer esporte. Ok, mas você não gosta de nada? Não tem absolutamente nenhuma atividade no campo do esporte que te agrade? Por exemplo, eu também não sou uma pessoa fã de esporte, mas eu adoro fazer caminhada. Então, eu faço o possível para tornar essa minha caminhada mais agradável. E uma das coisas que eu gosto de fazer é baixar músicas ou documentários ou palestras no celular. Eu ponho um foninho de ouvido, coloco aqui, viajo, vou longe. Vou lá, faço a minha caminhada e nem vejo o tempo passar. Essa é uma estratégia que eu encontrei para tornar o ato de caminhar mais agradável do que ele seria naturalmente. Então olha quantos esportes, né? Artes marciais, como é importante ajudar o indivíduo a ter disciplina, a ter foco e aprender também a se defender, né? Tem um monte de benefício. Mas não é só isso, é também a alimentação. E a alimentação que a gente come? Eu tenho muita ciência que a minha alimentação está muito longe de ser das melhores. Mas é um ponto importante, né? É dali que o nosso corpo tira energia. Então temos que cuidar disso, né? Que tipo de alimento eu consumo? Como eu faço esse consumo? Então, a saúde do corpo é a saúde mais óbvia, né? Tomar cuidado com aquilo que entra pela boca. Tomar cuidado sobre como eu cuido, né, do meu veículo físico. Porque eu dependo dele para existir nessa dimensão. E quando ele não prestar mais, eu não vou embora, eu volto para casa, para outra dimensão. E o corpo se desfaz, volta para o pó. Mas até que isso aconteça, é minha responsabilidade mantê-lo o melhor possível. Então eu costumo dizer, se a gente cuidar dessas 3 dimensões, espírito, mente e corpo, nós provavelmente vamos viver saudáveis. A grande maioria das pessoas que deixam um desses pés de lado sempre tem algum desequilíbrio. Eu já encontrei, por exemplo, pessoas que cuidam maravilhosamente bem do corpo. Fazem terapia, fazem meditação, buscam fazer tudo possível para ter uma mente saudável. Mas se não tem uma espiritualidade desenvolvida, fica sem direção. Que é a espiritualidade que dá direção para a vida. Então você está cuidando bem da casca. Tá belezinha, o corpo tá legal, a mente tá boa, tá vivendo bons relacionamentos, bom serviço, mas beleza, e aí, o que mais? Não tem mais. Aí geralmente vem aquela angústia, aquela crise existencial. Léo, parece que eu não estou fazendo o que eu devo fazer. Quantas vezes eu já escutei isso? Parece que eu não estou cumprindo o que eu tenho que cumprir. Tá tudo bem, família tá bem, serviço tá bem, mas, sabe, eu tenho alguma coisa dentro de mim que não tá legal. É a falta da espiritualidade. Da mesma forma, tem pessoas que vão para o outro extremo, né? Acham que tudo é espiritual. Não, eu quebrei o nariz, mas eu tenho fé que a espiritualidade vai vir me curar. Não, procura um hospital, procura um médico. O que é da matéria é competência da medicina. A espiritualidade trabalha no campo energético. Pode até repercutir e ajudar no físico, mas não é competência da espiritualidade. No passado foi? Não, nunca foi. Mas no passado, pelo menos eles atuavam muito nisso porque a população era muito pobre. Não tinha como procurar um médico. O médico eram os terreiros. Os hospitais eram terreiros, os centros espíritas. Os médiuns receitistas eram os médicos. Hoje não. A gente ainda tem muita pobreza, muito desafio, claro, mas não dá nem para comparar, gente. A saúde melhorou demais. Então, assim, tem gente que vai pro extremo, né? Acha que tudo é espiritual. Que, eu tô com uma dor de dente aqui, mas eu tô rezando, acendi uma vela pro meu preto velho, vai curar. Vai sim. Daqui a pouco você tá aí com a boca inchada. Então, a gente tem que separar as coisas, até para não viver bitolado. Né? Então, assim, se o corpo adoeceu, eu tenho que procurar um médico. Se eu não tô legal aqui dentro da minha cabeça, se eu tô me sentindo deprimido, se eu não tô legal, se eu tô ansioso, eu tenho que procurar um psicólogo ou qualquer terapeuta, alguém que vai me ajudar a superar essa crise mental que eu estou vivendo. E se eu não estou bem espiritualmente, então eu tenho que procurar
alguém que possa me ajudar isso, algum lugar. São coisas distintas, mas elas fazem parte de um ser integral. Então a gente tem que tomar cuidado para não nos fanatizarmos, né? Eu já vi muita gente que acha que tudo é espiritual, né? E é uma bobagem pensar isso. A gente está numa matéria, né? A matéria adoeceu, quem tem que cuidar é o médico. O espírito adoeceu, vai para um terreiro, vai para um centro. Não está legal a cabeça, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Mas não mistura as coisas. Não acha que você vai curar da depressão no terreiro. Não vai. Você pode até receber um amparo, ter um fortalecimento. Mas isso não é competência do terreiro. Então, cada coisa no seu lugar. Se a gente observar isso com clareza, a gente consegue cuidar muito bem da nossa saúde. E assim nós vamos conseguir viver em estado de bem-estar físico, psíquico, sócio e espiritual. Que eu acho que é a melhor forma de nós vivermos aqui. Bom, esse é o tema. E, caso você tenha interesse em terapia, é só mandar uma mensagem que a gente conversa. Beleza? Um abraço, vou parando por aqui. Até o próximo estudo.